O professor Joseph Blush, né, que é o coordenador geral do projeto da Universidade Autônoma de Barcelona, e a Cláudia, que é a nossa coordenadora de saúde do Sintrajusc. Bom, o projeto Como Vai Você, ele foi idealizado há 2 anos e meio atrás. Tivemos vários percalços, né? Ora greve, ora mobilização, enfim. E ele se estendeu à parte de pesquisas, ora resistência dos tribunais também, que nós tivemos sérias resistências, especificamente na Justiça do Trabalho, onde houve até a não permissão da entrada da equipe técnica nos locais de trabalho para fazerem as pesquisas. Mas, né, conseguimos terminar essa fase de pesquisas e agora estamos fazendo a apresentação. Fizemos a apresentação recentemente na Justiça do Trabalho, depois na Justiça Eleitoral e agora na Federal. A nossa ideia era primeiro fazer na Federal, mas houve problemas, questão de agendamento, enfim. Passou a ser, então, a última apresentação, a apresentação dos dados da Justiça Federal. A Cláudia, ela é coordenadora de saúde do Sintrajusc. O Sintrajusc não tinha uma coordenação de saúde. O sindicato, como todos os sindicatos do Judiciário Federal, tinham essa deficiência e não tem uma coordenação de saúde. E nós, na última reforma estatutária do sindicato, colocamos para a categoria aprovou a criação de uma coordenação de saúde. Por quê? Porque hoje nós, não vou entrar aqui na parte, né, técnica da coisa, né, mas é evidente que a questão de saúde ela se tornou muito importante, principalmente nos últimos anos. Então, nós criamos a coordenação de saúde e na última direção agora foi eleita a Cláudia para essa coordenação. Esse trabalho nós vínhamos fazendo já meio que um pouco mais a título de colaboração, mas sem um vínculo muito assim de coordenador no caso, pelo Edson Jorge, servidor aqui da Justiça Federal. Ele encampou ele vestiu a camisa mesmo do Como Vai Você, inclusive o símbolo foi ele que fez, né, além de participar ativamente de todos os momentos da pesquisa. Infelizmente ele não está aqui, porque ele como oficial de justiça, ele está em diligência, mas deve aparecer logo, logo. Parece-me até que estava de plantão e a coisa lá na central está um pouco corrida, mas a gente aguarda a presença dele, porque ele foi de fundamental importância, tanto na elaboração do projeto, na escolha da equipe que faria, né, que tocaria em frente todo esse projeto Como Vai Você, como na própria elaboração de cada momento. Então, aqui fica, né, o registro de que foi muito importante, está sendo importante, porque esse projeto ele não acaba aqui. Essa é uma fase do Edson Jorge, aqui da Justiça Federal. E, sem mais delongas, passo a palavra, então, à doutora Vera, para que dê início, então, à apresentação. Então, boa tarde, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje
e podermos apresentar os resultados dessa pesquisa, esse projeto que, como o Koinski lembrou, são mais de 2 anos entre a fase inicial, desenvolvimento, a busca pelas informações, as reuniões com vocês, o preenchimento dos questionários, enfim, todas essas etapas técnicas e depois a análise dos dados, as discussões pela nossa equipe de trabalho. Eu quero agradecer a todos os servidores que responderam aos questionários, que foram entrevistados, que deixaram a sua contribuição. Isso é super importante para nós, para vocês e para a sociedade em geral, porque depois, com o desdobramento da nossa exposição, vai ficar bem claro essa questão. Nós temos aqui a presença do coordenador-geral do projeto, professor Joseph Blanche, da Universidade Autônoma de Barcelona. Eu já passo para ele dar uma boa tarde para vocês. E também foi um prazer enorme trabalhar com ele. E essa pesquisa é uma dentre várias que estão sendo capitaneadas pela equipe no Brasil e em vários países, ele fala um pouquinho sobre isso, e que vai ter a sua continuidade, e já está tendo a sua continuidade. Professor, por gentileza. Boa tarde, prazer compartilhar com vocês. Vocês me desculpem o meu portunhol, mas eu compreendo muito bem o que falam as pessoas do Brasil. Eu procuro me fer compreensível e me fer perdonar esse mal uso do portugués, ¿no? Como decía Vera, nuestro grupo de traballo estamos interesados en conocer como o traballo, que é unha fonte de coisas muito boas para as persoas e tamén, ás veces, de coisas non tan boas. E como as mudanzas nas condições de traballo mudan tamén a experiencia de traballo e as coisas boas e non tan boas do traballo, non? E estamos especialmente interesados en como as mudanzas nas condições de traballo dos servidores en servizos humanos, human services, servizos dirigidos a persoas, que 30 anos há éramos considerados o top dos traballadores, dos funcionarios, pessoal que recibía un salario digno e que era valorado pela sociedade e incluso mesmo para nós mesmos, os persoales que se dedican, que traballamos no mundo da saúde, da educación, do traballo social, da justiza, servindo as persoas, non? Porque o noso traballo tiña un valor económico, salarial, mas tamén un valor expresivo de servizo á sociedade, de curar aos enfermos, de educar aos que deben saber máis, de servir a un valor tan importante como a justiza. Realmente a xente vivíamos eso como bom. En 30 anos han mudado moitas cousas, algunhas para ben e outras tal vez non tan ben, non? Neste momento, nos últimos anos, o meu grupo de traballo, estamos desarrollando, especialmente en traballadores de servizos humanos, como esas mudanzas están afectando non solamente as condições de traballo, mas a vivencia do traballo, no que ten de bon e de non tan bon, os servidores destos servizos, ¿no? Para mellorar, conocer mellor, para mellorar en la medida do posible estas condições de traballo, para promover os aspectos positivos e para prevenir e mudar, propoer medidas de acción no sentido de mellorar estas condições. Eu non debo facer grandes reflexões sobre o mundo, globalização, neoliberalismo, new management, todos estes elementos de contexto que explican como organizações como esas nostras, en fin, neste momento podemos traballar en condições físicas, materiais, técnicas, sino óptimas, mellores que gerações anteriores, e non obstante, non estamos
100% satisfeitos con nuestras condições, porque alguma contrapartida se nos exixe. Normalmente é máis traballo en menos tempo, traballando de outra maneira, máis complexa, máis intensa, máis dura, e iso ten que ver con algunhas das coisas que hemos pesquisado gracias a respostas aos cuestionarios e que estamos aquí en condiciones un pouco de ofrecer, ¿no? Como decíamos, traballo fonte de experiencias positivas e negativas. Boa parte das persoas adultas temos bona parte de nossas experiencias persoais, mas tamén sociais, que derivan do mundo do traballo. En estes últimos anos, os estudos de factores de risco no traballo están desplazando a atención en todos os sectores, non solamente nos sectores de servizos humanos, mas tamén nas empresas de produción, están desplazando a atención de dos aspectos meramente físicos, mecánicos, ergonómicos, que ver con a natureza das mudanzas históricas que estamos viviendo, que ten un aspecto superficial, máis visível, que é material técnico, mas que ten un aspecto máis profundo, que é organizacional, de gestão, de presión, ten que ver con a carga de traballo, con tempo de traballo e, por tanto, con a experiencia final. E o resultado final que estamos encontrando e que estou anticipando o final dos resultados, tanto en persoal médico, de enfermería, profesorado universitario, traballadores sociais, tamén con vosés, en geral, é que vivimos unha especie de ambivalencia. Estamos mellor que antes en cuanto a meios materiales, técnicos, físicos, de entorno de traballo, e temos unha especie de sentimento máis ou menos difuso de que algunhas cousas deberían funcionar mellor para sair do traballo satisfeitos. Entón, se trata de poer nombre, señalar esos aspectos e imaginar soluções que existen, mas non son fáciles, porque ás veces exixen desandar a historia ou desandar algunos pasos que se han hecho históricamente, como, por exemplo, dar máis traballo a meas persoas, quitar persoas de en medio ou aumentar as tarefas, a cantidade das tarefas sen aumentar as persoas. El resultado final é sobrecarga, e iso se sintomatiza, se sufre, e se podría evitar con outro diseño, ou con máis medios, ou con medios de outra maneira. Esa é un pouco a síntesis de algunas das cosas que iremos viendo, ¿no? Entón, estos aspectos como estrés e burnout, fenómenos de asedio, que en grandes organizacións complexas, tamén nas organizacións que estamos traballando non solamente como información, mas tamén con persoas, con emoções, isto é importante, violencias en moitos aspectos, moral, sexual, de usuarios, factores de discriminación, etc. Estos aspectos están pasando no primer plano dos estudos dos riscos de traballo, non solamente en Brasil, sino un pouco no mundo entero, sen olvidar estos outros aspectos máis materiales e físicos, mas agora existen un informe do Foro Económico Mundial que mesmo os economistas consideran que o risco de colapso do sistema, en geral, ven máis dos riscos psicosociais que dos riscos mecánicos e físicos, que estos outros son controláveis, os outros poden llegar a un punto en que o sistema se colapse. Vamos a centrar ao longo de la exposición en un factor que ha salido de sus respuestas ao cuestionario como un elemento central, a sobrecarga de traballo, que é un factor que ameaza a cualidade de vida e a cualidade do servizo. Por tanto, estamos todos afectados. Relevancia destes aspectos, porque afecta non solamente o bemestar do persoal traballador, mas tamén a satisfacción dos usuarios do servizo e, por tanto, a cualidade do servizo que estamos dando á comunidade, non? Vamos a falar un pouco destas coisas. Paso a palabra a Vera. Vamos a ir intercambiando. Sí.
Nós vamos fazer uma apresentação um pouquinho mais dinâmica. Deixa eu voltar aqui. Anterior. Né? Justamente, nós vamos falar, para não ficar teoria, teoria, teoria e toda essa contextualização, nós vamos apresentando os dados. À medida que nós apresentamos os dados, nós já vamos fazendo a discussão. Então, eu falo, o professor Blanche fala, e no final a gente abre para os questionamentos para vocês. Pode ser, gente? Ok. Então, nossa apresentação hoje, nós vamos dar de uma maneira geral os dados desta pesquisa, a situação sociodemográfica, isso nós tiramos daquela última página que o pessoal respondeu, e a percepção. Tudo que nós estamos falando aqui, as respostas que foram dadas, é a percepção dos servidores que foram ouvidos. E isso considerando os questionários respondidos, as entrevistas realizadas e também aqueles comentários que vocês colocaram na questão número 31 do questionário. Então, muitas das falas de vocês que nós vamos projetar foram retiradas dali. Nós não separamos interior e capital. Depois a gente vai, na medida da explanação, nós vamos apontando o que apareceu mais no interior, mais na capital, enfim, dessa maneira. Essa seria uma fase seguinte. Deixa eu ver aqui. Aqui são os municípios abrangidos pela pesquisa, para vocês terem uma ideia da pesquisa geral. Certo? Como nós falávamos no início, essa pesquisa faz parte do projeto COFARIPS, era o nome, que envolve diversos países da América Latina e da Europa, incluindo o Brasil. Então, aqui nós temos os municípios. Porque ele não está passando. Aqui a quantidade de participantes envolvendo as três justiças, federal, eleitoral e do trabalho. Então, por região, 1.537 foram os questionários válidos, porque nós tivemos diversas pessoas que preencheram, mas deixaram algumas questões em branco ou na parte final dos dados sociodemográficos não preencheram, ou de alguma maneira esses questionários foram perdidos. Então, do total de respondentes, nós validamos 1.537 questionários, e aí por região. Aqui nós temos a quantidade de pessoas dos questionários validados de cada justiça. Vejam, ainda nós temos 14 questionários perdidos, que são aqueles que a gente não conseguiu identificar ou sociodemográfico, ou a que justiça pertencia, alguma coisa não estava legal. Aqui os procedimentos, como disse o Koinski, começado em 2009 se começou a pensar, 2010 nós fizemos estudo piloto, foi feito em Joinville e Florianópolis, em varas em Joinville e uma vara em Florianópolis. Depois, em 2011, foram coletadas as informações, foram 3 psicólogas trabalhando, Valéria Quiroga Vinhas, que estavam os nomes no início, Cláudia Basso e eu. Então, nós coletamos essas informações pelo estado inteiro, acompanhado sempre de alguém do sindicato que nos franqueava as instalações do Poder Judiciário. Então, aqui os comitês de ética, pelos quais passaram essa pesquisa, tanto aqui no Brasil quanto na Espanha, e também as autorizações dos responsáveis pelas justiças, então, onde nós entramos. Os instrumentos de pesquisa, como nós já falamos antes, as participações foram voluntárias, as pessoas que falaram ou que deixaram seus telefones, seus e-mails para nós fazermos contato posterior e que responderam esses e-mails, aliás, esses questionários foram de livre e espontânea vontade, após esclarecimento. Eu gostaria de já começando a comentar uma questão que nos chamou muita atenção, não só na Justiça Federal, como também nas demais, o receio de servidores de preencher o questionário. Muitos trabalhadores ou não pegavam o questionário,